Sejam bem-vindos à Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Eu sou Leonardo Lima. É muito bom poder estar com vocês aqui novamente, estarmos juntos em louvor, levantar as nossas vozes, colocar o nosso coração em gratidão ao Senhor por tudo que tem feito por nós nesse período e mesmo nesse momento tão difícil que estamos todos nós vivendo. A pandemia ainda não acabou, mas é bom saber que Deus está no controle da história. E nós estamos aqui reunidos como igreja, juntos, mesmo de maneira virtual, para louvar e bendizer ao Senhor. Eu quero ler um texto devocional aqui junto com vocês. É o Salmo 103, que diz assim, ó: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, minha alma, o Senhor. Esse é o convite do salmista para que a nossa alma, para que a alma dele, para que com todo o ser, ele pudesse bendizer ao Senhor. E esse é o convite nessa manhã. O salmista nos convida, o texto, as escrituras nos convidam a bendizer e a louvar o Senhor. O salmista, então, Davi, aqui oferece as razões pelas quais devemos louvar o Senhor e bendizer o seu nome. No verso 17 ele diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Vamos orar junto e depois louvarmos ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque essa palavra é para nós hoje, que nós possamos abrir os nossos, levantar as nossas vozes, ó Deus, em louvor e em adoração ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse tempo que Tu tem colocado aqui, Senhor, diante de nós, essa oportunidade de louvarmos e bendizermos o Teu nome. Bendito, Senhor, seja o Teu nome. Que nos nossos lábios haja sempre louvor, palavras de adoração ao Teu nome, ó Deus, independente das circunstâncias em que estejamos vivendo.
algumas delas difíceis, momentos difíceis, outras nem tão difíceis assim. Ó Deus, mas seja qual for o momento, seja qual for a circunstância, Deus, nós caminhamos não por vista, mas caminhamos pela fé de que, Senhor, o teu governo sobre o universo, sobre esse mundo, é um governo amoroso e que nós estamos e a nossa vida, ó Deus, está então nas tuas mãos. E por isso, Deus, o salmista nos convida de alma e corpo, ó Deus, com todo o nosso ser, com toda a nossa estrutura, a louvar e bendizer o seu nome. Ó Deus, que no nosso coração haja louvor, que no nosso seu corpo, que nas nossas ações haja louvor a Ti. Ó Deus, obrigado, fica conosco, abençoa-nos nesse tempo de culto, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Estendendo a tua mão, me encontrou no pó. Eu sei que nada poderá me separar de ti. Estendendo a tua mão, me encontrou no pó. Eu sei que nada poderá me separar de ti. Eu me alegrarei no Evangelho simples. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei no Evangelho simples. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Eu sou teu.
Irmãos, nós estamos acompanhando a cada domingo, você já deve ter ouvido antes o Catecismo Nova Cidade. Se você está chegando hoje assistindo acompanhando nosso culto pela primeira vez, a gente tem lido o Catecismo Nova Cidade, que é uma série com 52 perguntas e respostas, né? Isso para que a gente possa gravar cada domingo e passar a semana com essa mensagem gravada no nosso coração acerca de verdades bíblicas, né? Então eu gostaria, hoje nós estamos na pergunta número 4, e a pergunta é assim, como e por que Deus nos criou? A resposta aqui diz o seguinte: bem, Deus criou-nos homem e mulher, à sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. O texto base, referência para essa pergunta e resposta, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos ler juntos? Diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que essa mensagem fique ecoando aí na nossa mente durante essa semana, durante esse tempo, né, que viveremos no decorrer dessa semana, em saber exatamente como e por que Deus nos criou. E aqui a resposta diz que Ele nos criou para a glória dele mesmo. Que Deus abençoe você e a sua família. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito. Nós somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Nós somos mediante ao sacrifício do Filho do Deus vivo. Nós somos os teus filhos. Nós somos os teus filhos. Nós somos mediante ao sacrifício do
seu amor me encontrou. 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 Hoje sou filho. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Olá, um bom domingo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma oportunidade que nós temos de, por meio da internet, das redes, mídias sociais, falarmos, comunicarmos, estarmos juntos, ainda que distantes, né? Ainda que no online, como o Leonardo falou. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida. Grato pelas mensagens que nós temos recebido. Esse mês de novembro foi muito especial para nós enquanto plantação na Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. E pessoas que têm orado, que têm mandado suas mensagens em apoio ao que está acontecendo. Pessoas que têm sido generosas também com as suas finanças, ofertando. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. Que privilégio nós estamos tendo de caminharmos juntos, de irmos juntos. E como eu sempre falo, nós não estamos juntos, porque estar junto dá a ideia de estar parado, né? Mas nós vamos juntos. É algo contínuo, é algo que não está quieto, que não está parado. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado, que o Senhor Deus Ele te recompense, que o Senhor Deus abençoe você e toda a sua casa. Durante esse mês de novembro e também em dezembro, nós estamos compartilhando uma série chamada Na Casa. A ideia de que na casa há perdão, na casa há salvação, em casa, num ambiente de comunhão, de mesa, que nós olhamos uns para os outros e por meio da graça e da presença de Jesus Cristo, a transformação, a mudança. Hoje eu quero trazer mais uma vez a exposição do texto bíblico, da palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 38 até o 42. Lucas, Evangelho de Jesus, de acordo com Lucas, capítulo 10, versículos 38 até o 42. Se você não acompanhou as últimas semanas, o nosso culto de inauguração, um vídeo com os highlights que a gente viveu ali naquele domingo, dia 8 de novembro, você pode assistir, está aqui também no nosso canal do YouTube, se você estiver aqui no YouTube, se você estiver em outra plataforma, você pode assistir, pode acompanhar lá também. E as demais mensagens dessa série, nos outros episódios. Hoje, nós vamos entender e ver um pouquinho mais e ter um pouquinho da ideia e da noção de que quando Jesus está na casa, quando nós convidamos Ele para estar, quando Ele vem, nosso senso ou nossa ideia de prioridade, ela é readequada,
ela é redefinida. Então, quero que você esteja atento a essa leitura e preste atenção. Se você puder parar aquilo que você está fazendo agora, se isso for possível, eu quero que você atente para aquilo que a mensagem, o próprio Deus revelado tem para nos dizer. Diz assim, Lucas 10, 38, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que pode fazer aquilo que o Senhor bem entender, aquilo que o Senhor bem quiser. Eu te peço, Pai, que nós sejamos confortados, que nós sejamos guiados por ela, a Tua palavra, porque ela é suficiente, somente ela é suficiente. Ajuda-nos, Senhor, durante esses próximos minutos e ajuda-nos durante, Pai, o decorrer dos nossos dias, para que nós vivamos em acordo com o Senhor, com a Sua revelação. Eu oro por Jesus. Amém. 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 Jesus está fazendo aquilo que é bem comum no seu ministério enquanto homem aqui na terra. Ele está viajando, indo de um lado para o outro. Ele sai de Jerusalém, vai a Betânia, ele sai de uma festa comum aos judeus, e judeu gosta de festa, né? Crente gosta de festa, a gente herdou isso, né? A gente gosta de festa. Festa, na verdade, virou até verbo, né? Festar, eu festo, tu festas, vamos festar. E a gente gosta disso. Jesus ele está chegando numa aldeia que é chamada Betânia, possivelmente, é o que a gente entende aqui, por saber que está se tratando de personagens tão importantes na vida e no ministério de Jesus, a saber, Marta, Maria e Lázaro. Essa casa, muito provavelmente, é de Marta, porque é Marta quem convida Jesus para estar na casa. Há um convite, há uma predisposição de Marta para hospedar Jesus, e ali ela exerce a sua boa hospitalidade, junto aos seus irmãos, que também possivelmente são mais novos do que ela. Então, Jesus entra nessa aldeia, chamada, acredita-se que seja Betânia, e uma certa mulher chamada Marta hospeda Jesus na sua casa. Jesus tinha alguns amigos, por exemplo, os seus discípulos mais íntimos, como vimos na última semana, Pedro, Tiago e João, que testemunham vários milagres de Jesus, e somente eles, e também estão com Jesus em vários momentos de oração, e de novo, somente eles. Jesus também tinha outros amigos, como Lázaro era seu amigo, como Marta e Maria também eram amigas de Jesus. E Marta tinha uma irmã, é o que vai dizer o versículo 39. Marta tinha uma irmã, e o nome da irmã de Marta era Maria. Diante daquela situação de receber uma visita, e mais, não simplesmente uma visita que vai passar ali somente algum tempo para comer uma pizza, tomar um lanche, enfim. Não, Jesus ele vai de fato se hospedar naquela casa. Ele vai investir ali alguns dias. E por isso, é bem certo, porque é o que eu imagino que nós façamos, ou nós devemos, no mínimo, fazer isso hoje,
é arrumar aquela casa. É de colocar toda a cozinha em ordem, sabe? Aquela louça. Na verdade, até pegar aquela louça que você só utiliza quando vai visita na sua casa, porque, né, não sei por que isso acontece, mas você só usa não tem aquela xícara, aquele prato, aquele talher, aquele faqueiro que tem 20 anos que foi comprado, que você só usa quando tem a visita e essa visita nunca chega. A organização ali na casa é visível, a gente vê isso no texto. Marta, ela se ocupa de receber bem. Ela se ocupa de hospedar bem. Ela se ocupa de estar ali e deixar tudo ali pronto e preparado para aquele hóspede mais que especial, que é Jesus Cristo. E enquanto Marta se ocupava de organizar a sua casa para poder receber bem aquele hóspede, Jesus Cristo, Maria estava aos pés de Jesus. Uma expressão bem conhecida, né, para aqueles que gostam aí do Novo Testamento, sobretudo de Paulo, né, o grande Paulo que vai estudar, ou que vai ser um dos alunos, né, e vai estudar aos pés de Gamaliel. Essa expressão aos pés é muito comum ali para aquele povo e também na cultura oriental, porque de fato é alguém que se coloca numa posição mais baixa do que um mestre. Então existe um mestre que vai ensinar e aquela pessoa então vai se colocar ali aos pés numa postura de humildade, se a gente puder usar humildade nesse contexto, mas diz assim, vou receber com uma atitude de humildade, de humilhação diante de alguém que tem algo para me ensinar. E é isso que está acontecendo aqui. É um contexto de uma família oriental, de uma religião judaica, e que vai ser cristã, e agora Jesus ele está fazendo aquilo que ele é chamado para fazer. Ou uma, pelo menos, das coisas para as quais ele foi chamado, ou foi vocacionado, direcionado, ordenado para que ele fizesse, que é ensinar, que é pregar a palavra, que é falar daquilo que Deus Pai fez e ainda iria fazer e estava fazendo por meio de Jesus Cristo, Deus Filho. Enquanto Maria está assentada aos pés de Jesus, ouvindo atentamente os ensinos, e lá na revista atualizada, ouvindo a palavra, e aqui na nossa versão, que utilizamos a Nova Almeida atualizada, ouvir o seu ensino, enquanto isso, Marta está ocupada com os afazeres de casa. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava agitada. A pressa dela estava sendo demonstrada ali. Ela ia de um lado, corria para o outro, ia para uma coisa. Se a gente puder ilustrar aqui um pouco mais dos serviços de casa, talvez um pano ali para poder limpar um chão, um sofá, trazendo para os nossos dias, claro, uma pia, um banheiro, é possível que não seja o contexto da época, mas ela ia de um lado para o outro e estava demasiadamente ocupada, correndo, porque o texto diz assim, que ela estava ocupada em muitos serviços. Era muita coisa que ela estava fazendo. E por estar fazendo muitas coisas, então ela se aproxima de Jesus com algumas questões, ou pelo menos com uma questão. E é interessante observar que, não obstante ela estar ocupada com muito serviço, está agitada correndo de um lado para o outro, a forma como ela se aproxima de Cristo é uma forma crítica. Ela se aproxima de Jesus com uma atitude crítica. Ela se aproxima de Jesus com uma murmuração.
Ela se aproxima de Jesus não com uma cortesia que ela demonstra em ser uma hospedeira, ou seja, vou hospedar Jesus, vou exercer a hospitalidade, mas agora ela é um tanto descortês com ele. Ela demonstra, inclusive, até certa impaciência. Por quê? Quem é que gosta, vamos lá, quem é que gosta de ver alguém trabalhando enquanto o outro está sentado? Você gosta de ver isso? Ou então você dá uma ordem para um filho e aquele filho obedece e o outro não obedece. E pelo contrário, ele ainda bagunça mais. Agora, nada pior do que você ver que você está trabalhando e que tem alguém que está perto de você que está fingindo costume, só fazendo pose, só ali passando aquele pano e, se bem que falar de passar pano essa semana, nas últimas semanas está difícil, né? Mas está ali passando pano. Não está fazendo nada. Porque na ótica de Marta, e veja que isso é muito importante para nós entendermos daqui a pouco a aplicação dessa mensagem, na ótica de Marta, quem está fazendo alguma coisa é ela, e Maria não está fazendo absolutamente nada. Na ótica de Marta, a sua ocupação de um lado para outro é que de fato é aprovável e louvável por Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus Cristo vai rechaçar, embora de forma terna, mas ele vai rechaçar aquilo que ela está dizendo. Olha, calma. Marta chega para Jesus e fala assim, olha, Jesus, o Senhor não se importa, ainda o versículo 40 bem longo, né? O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? E veja aqui que muitas vezes a gente faz somente uma crítica a Marta por ela estar ocupada demais. E na verdade não é isso. O que ela está fazendo é louvável. O que Marta está ali exercendo é a função que lhe cabe como possível proprietária, dona da casa. A ela pertence a essa função. É dela essa responsabilidade. É ela quem deveria de fato fazer aquilo. Porém, o grande problema que nós encontramos aqui é a motivação e a quantidade de tempo que ela está demandando naquilo que ela está fazendo. Veja só, Marta agora está questionando Jesus, e como falei, né, com uma certa falta de cortesia, ela está questionando Jesus porque ela está sozinha servindo. Talvez ali, eu descartei aqui de propósito, mas agora eu quero fazer menção, talvez agora ela está ali num fogão, preparando o alimento, e por certo havia alimento ali para aquele momento, e, Senhor, você não está vendo que eu estou aqui trabalhando sozinho, enquanto a minha irmã está aí sem fazer nada, porque eu estou sozinha aqui trabalhando e ela não está fazendo nada. Porque implica, né? Está implícito aqui que se ela está sozinha é porque ela não está fazendo nada. E será de fato, é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? Será de fato que Maria não estava fazendo nada? E aí, o momento mais ousado e petulante de Marta é aqui agora, no final do versículo 40. Jesus, Senhor, diga-lhe que venha me ajudar. Meus irmãos, ela está dizendo ou mandando Jesus fazer algo. Ela está dando a ordem para quem dá todas as ordens. Diga para ela fazer. Ela está dizendo, ensinando Jesus o que Jesus tem que fazer. Porque quando nós nos ocupamos demasiadamente naquilo que não é necessário, nós perdemos um tanto o senso do que de fato está acontecendo ao nosso redor. Quando a nossa ocupação vai além daquilo que precisa ser feito, e veja, Jesus vai responder daqui a pouco, ele vai falar, olha, a parte principal é essa. Quando nós esquecemos daquilo que é principal, quando nós esquecemos do que é primordial, quando nós deixamos aquilo que é fundamento, que é basilar, nós perdemos o senso das coisas que estão acontecendo. E nós passamos então a dar ordens para quem ordena.
Nós passamos a orientar quem é a orientação. Nós passamos a dizer para Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, aquilo que Ele já sabe o que deve fazer. Aliás, Ele é o único que sabe. Porque a sua vontade, além de boa e de agradável, ela também é perfeita. E toda e qualquer semelhança com o tipo de orações que nós temos ouvido hoje não é mera coincidência. Eu declaro, eu decreto, eu ordeno. Deus, o Senhor tem 30 segundos. Quando nós não entendemos quem é o centro das nossas vidas e como importante é estar diante dele numa postura de humildade aos seus pés para poder aprender, nós começamos a querer um lugar que não é nosso, o lugar de quem governa, o lugar de quem reina. E como talvez a ideia de reino, império, não seja muito normal para nós brasileiros, talvez isso seja mais fácil numa cultura como na Inglaterra, no Reino Unido, onde tem a Rainha Elizabeth, ou na Espanha, ou na Suécia, ou em tantos outros ali, mas ainda assim a gente quer mandar. E o Brasil está vivendo esse momento, né? Esse momento de pessoas querendo mandar. E não importa, aliás, se você pensa diferente de mim, não me importa. Porque eu que quero mandar, eu que quero governar. Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, meus pensamentos. Isso é o que você acha, eu penso desse jeito e pronto, acabou. E por isso é que muitos impérios pessoais, com fotos dos líderes, estão estampadas por muitos lugares. Nós precisamos pensar naquilo que essa família tem para nos ensinar. Não é que uma coisa não seja importante. A gente vai ver que a palavra que Jesus usa não é a melhor, não é a mais excelente, é a boa. É uma palavra simplesmente ali de afirmação, mas é uma palavra mais simples, mais tênue. Veja só. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Veja aqui que o vocativo, né, o nome dela, nome próprio, Marta, é utilizado como vocativo agora. Ele está chamando a atenção dela. Mas quando ele repete, ele não está dizendo, Marta, pelo amor de Deus. Não. Ele está falando assim, Marta, Marta. Jesus ele está sendo atento, ele está atentando para aquilo que está acontecendo ali. Ele está tentando deixar a sua ternura como lhe é peculiar, a sua empatia de se colocar no lugar daquela pessoa. Ele está sendo ali, então, o máximo possível terno com ela, para poder mostrar, Marta, Marta, você anda inquieta. Jesus mostra para Marta como é que ela está. Você anda inquieta. Ou seja, você não conseguiu quietar aqui um pouquinho. Você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. Jesus está mostrando que a simplicidade para receber ele era suficiente. Talvez ali uma refeição mais simples, uma organização mais simples, e era o bastante para ele. Mas Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas. De novo aqui a repetição, né, lá do versículo 40, dos muitos serviços. E agora Lucas aqui fala assim, olha, de muitas coisas que você está inquieta e preocupada. Mas apenas uma é necessária. A ideia aqui, e é um perigo, né, esse versículo, porque ele deu margem ao longo da história da igreja, ele deu margem e sustentação para muitos não fazerem mais nada, para se isolarem nos seus mosteiros, como monges, de todo e qualquer convívio social, de todo e qualquer relacionamento interpessoal. Esse versículo aqui foi bem discutido aí ao longo dos anos. E a ideia de fato aqui é, olha que interessante, mas você não precisava disso tudo. Uma coisa mais simples, para dar tempo de você estar aqui, era fundamental. Por quê? Porque o que é de fato necessário é ouvir
aquilo que eu tenho para ensinar, as palavras que eu estou falando para vocês. Jesus estava na casa de Marta. Ela se preocupa demasiadamente com muitas coisas. A parte que de fato é necessária, talvez ela não está conseguindo ouvir. Ela está ouvindo. Sabe aquela conversa que está passando ali no outro cômodo, no momento ali e você está ali ligado, né? Acontece naquilo que os filhos estão conversando, na conversa da esposa, do marido, no tratamento, né? Agora é home office, então a discussão do trabalho e a televisão ligada e a mensagem, né, do pregador famoso, tomara que seja um bom, não um ruim, em nome de Jesus, amém. Mas você está ali ligado em alguma outra coisa, um podcast, um jornal não, irmãos, misericórdia, o sangue espirra na tela. E pronto. Mas ela não estava atenta, a parte necessária não tinha a sua total atenção, porque ela inventou muita coisa desnecessária para fazer. As outras coisas também eram necessárias. O alimento tinha que ficar pronto. O servo tinha que limpar o pé. A casa tinha que estar limpa para poder receber a visita. Não é aquela para inglês ver, não. Aquela limpeza de brasileiro. É isso. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Nós vemos que a ansiedade, a demasiada preocupação de Marta lhe impediu de viver ou de experimentar a integralidade daquilo que Jesus estava comunicando. Ela aprendeu ali. Aquela lição, ela é tomada, né, por Marta, bem como por Maria. Ali uma redefinição de prioridades. Como nós precisamos fazer para os nossos dias. Ali um momento onde Jesus está ensinando através de um dilema familiar entre irmãs, algo para os nossos momentos. Onde nós estamos muitas vezes demasiadamente ocupados com muitas coisas desnecessárias. Onde nós estamos tantas vezes dando ouvidos e colocando mais uma coisa para fazer, ou nos preocupando demais com coisas que talvez muitas vezes nem estejam no nosso controle. E pior, a motivação do nosso coração está totalmente equivocada. Porque se nós vemos e entendemos que tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus, inclusive como lemos há pouco, né? Fomos criados para a glória, ouvimos isso, fomos criados para a glória de Deus, para louvar a Deus e gozá-lo, aproveitar disso eternamente, para o louvor e bendizer o nome dele para sempre. Tudo que nós fizermos deve ser da mesma maneira. Se nós somos criados para isso, então as nossas atitudes devem ser para isso. Então eu quero te perguntar, será que a sua prioridade tem sido externa ou interna? Porque a prioridade de Marta, internamente falando, era ótima. Ela estava ali cuidando. Internamente, Marta estava ocupada com as coisas certas e era lícito fazer aquilo que ela estava fazendo. Só que externamente ela estava agitada, correndo de um lado para o outro e perdendo a parte necessária, aquela parte que de fato importava. Jesus ele fala assim, olha, Maria escolheu a boa parte. Ele não está falando a ótima parte, a única parte, mas ela escolheu a boa parte. Veja isso que interessante. A boa parte ela escolheu. Como é que tem sido as nossas prioridades? Nós estamos escolhendo a boa parte daquilo que nós estamos fazendo? A nossa prioridade está nas coisas internas ou externas? Nós estamos agitados internamente e externamente? E uma segunda pergunta que eu quero te fazer.
as suas preocupações estão te impedindo de ver o que é o mais importante? O mais importante aqui era ouvir o ensino de Jesus. E as muitas preocupações. E se eu perguntar para você, será que você tem preocupação? Você tem preocupação? Eu tenho algumas preocupações. Antes de estar nesse momento aqui, eu conversava com o Leonardo, compartilhando algumas preocupações. Enquanto plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, nós temos preocupações para 2021. Enquanto o esposo da Fernanda, eu tenho preocupações em relação à minha mulher. Enquanto o pai do Daniel e da Mariana, eu tenho preocupações em relação aos meus filhos. Enquanto provedor e sustentador da minha casa, eu tenho preocupações em relação a isso. Enquanto a plantação da igreja, aos pontos de contato com a cidade, a pregação genuína, verdadeira do Evangelho, nós temos preocupações, mas será que essas preocupações estão impedindo de ver aquilo que é mais importante? E o que é mais importante? O que é mais importante se não fazer uma leitura da palavra de Deus e aplicá-la para que nós não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes da palavra? O que é o mais importante se não ouvir de fato o Evangelho e fugir de todo e qualquer vento de doutrina, de toda e qualquer tentativa de relativizar a palavra e buscar aplicar doa a quem doer, porque o Evangelho é ofensivo, doa a quem doer, mas com amor àquelas pessoas que estão próximas a nós. E cadê esse nosso próximo? Se nós não nos colocarmos no prédio, no elevador, no trânsito, de alguma maneira, criar alguma maneira. Essa semana, um amigo, o Vinícius, ele me fez uma pergunta, e o que não estão fazendo ainda? O que essas igrejas ainda não fizeram? O que nós podemos fazer de diferente para poder comunicar? Porque eu creio, meus irmãos, que Deus ainda tem as maneiras dele de comunicar o Evangelho que é dele. Será que as nossas preocupações humanas são demasiadas a ponto de nos impedir de ver aquilo que é mais importante? Que nós estejamos como Marta, que recebe, que é hospitaleira, que é cuidadosa com o seu lar, com a sua casa, que entende que a visita é importante, que aquele momento ali é importante, fazendo, obviamente, com a motivação correta e na medida correta, que nada seja demasiado, porque o mais importante é fazer para a glória de Deus, para o louvor dEle e aprender dEle, porque Ele é a mensagem e nós precisamos saber quem é a mensagem para poder comunicar essa mensagem em Curitiba, no Paraná, na região sul, no Brasil, até os confins da terra, nos ribeirinhos, nas regiões amazônicas, no sertão nordestino, em todos os continentes, onde o Senhor Deus nos permitir chegar. Se os nossos pés não pisarem fisicamente, que as nossas vozes, que a sua voz alcance milhares e milhares de pessoas. Se você não puder pegar um avião e estar presencialmente dando um abraço em uma pessoa lá na Índia, na China, que é algo que você faça, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possa alcançar essas pessoas. Que nós possamos entender a nossa vocação, o nosso chamado, o porquê nós existimos, e que nenhuma circunstância venha nos impedir de enxergar, de ver o que é mais importante. Que a sua prioridade seja definida, que a sua prioridade seja redefinida, e todo e qualquer desvio por preocupação, que todo e qualquer desvio por criar coisas a mais daquilo que era realmente necessário, que tudo isso seja redefinido, seja repaginado agora, seja ressignificado, que haja uma ressignificação de prioridade na nossa vida, que a Bíblia, a palavra de Deus, de fato seja aquilo de mais importante que nós temos na nossa vida. Estar diante de Deus, da sua revelação. É um meio pelo qual Ele se revela, e que nós possamos aprender dEle,
e colocar em prática isso no nosso lar, na nossa família, nos nossos familiares, na faculdade, na escola, na empresa, na indústria, no trânsito, na internet, onde estivermos. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado prioritariamente, emergentemente, urgentemente, porque o Senhor Jesus está voltando. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um senso de prioridade definido com perfeição, com excelência. E eu te peço, ajuda-nos. Que na nossa casa haja prioridades definidas. Que enquanto igreja nós tenhamos prioridades definidas, porque quando nos encontramos, nós somos casa de Deus, casa de oração. Que nossa prioridade seja o Senhor Jesus Cristo. Que nossa prioridade seja aprender de Ti. Que a nossa prioridade seja saber e conhecer quem é o Senhor, para que outros saibam e vejam quem é o Senhor através de nós. Usa-nos, Pai, aqui nessa cidade. Dai-nos vidas. Acrescenta os salvos, Pai, que se o Senhor quiser, eles possam se reunir como igreja, com igreja juntamente conosco. Eu te oro, a Ti eu oro, Pai, com gratidão por Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado pela sua generosidade. Obrigado por você nos sustentar. Obrigado pelas orações, pelo investimento financeiro. Obrigado porque você tem contribuído de alguma forma conosco. A minha oração para que essa semana seja uma semana de vitórias. Claro, vitória pressupõe luta. Não tem como vencer sem lutar. Mas que assim seja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Deixe aqui um comentário, compartilhe com outras pessoas. Talvez você conheça alguém de Curitiba. Mande para essa pessoa. Talvez alguém precise de um cuidado. Nós estamos aqui para poder servir e somar com aquilo que outras igrejas bíblicas, outras igrejas que têm Jesus como centro, já estão fazendo. Nós cremos e temos orado para que o Senhor nos ajude a plantar uma igreja saudável para uma cidade viva. Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus.